Olá pessoal, tudo bem? Aqui de volta com vocês para trazer mais informação, um bate-papo descontraído. São Bernardo Pode Mais. Nosso objetivo aqui é discutir nossa São Bernardo do Campo, falar dos desafios, falar das problemáticas relacionadas às cidades, particularmente aqui nós moramos, São Bernardo do Campo. Por que não apontar soluções? Lembrando a você que o São Bernardo Pode Mais é um bate-papo descontraído, está disponível nas redes sociais, deputado Luiz Fernando PT13, tudo junto, e também no @prosa com Luiz Fernando você encontra vários bate-papos, vários prosas aqui que estão discutindo a nossa cidade. Apresentar o nosso convidado de hoje, nós estamos recebendo o Flávio Henrique de Souza, que nasceu em Itaí que fica na região de Avaré, é isso mesmo, Flavinho? Perfeito. Há 22 anos, mora no Jardim Palermo, eu conheço muito bem, morei ali próximo também. Ele é casado, tem 2 filhos e perdeu a visão total aos 14 anos. Flávio também é graduado em assistência social e fez especialização em direitos humanos e lutas sociais. O homem é de luta, viu, gente? Flávio, prazer te receber aqui nesse São Bernardo Pode Mais. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu. Quero cumprimentar o Cosme, apresentador, um grande companheiro aí também na luta. Toda a equipe que está aqui, né, compondo de trabalhadores e trabalhadoras para acontecer o podcast, não só esse, mas todos que o deputado estadual Luiz Fernando realiza, né, e a equipe. E cumprimentar já, né, um bom dia a todos os ouvintes, todos os, né, o pessoal, os internautas, as internautas. É isso mesmo, vamos para frente. Boa. Flávio, vamos para quem nos acompanha nas redes sociais, tal, já falei um pouco, queria te ouvir. Fala um pouco mais dessa história. Como você perdeu a visão aos 14 anos? Como é que foi isso? Como é que foi se adaptar a tudo isso? Traz um pouco dessa história para a gente, para quem nos acompanha te conhecer melhor. Claro, bom, primeiro, né, eu sou filho de um casal, a minha mãe roceira, de Avaré, e meu pai carvoeiro. Quando viemos para São Paulo, eu perdi meu pai com 6 anos e meio de idade, enxergava de um olho, e minha mãe não era alfabetizada, não sabia ler e escrever, então, uma mulher sem marido, com 9 filhos, né, eu sou caçula de todos, 9 vivos, né, 5 irmãs e 4 irmãos. Viemos e ela teve que trabalhar de limpeza, terceirizada de limpeza na época na GM, trabalhava em 2 serviços para poder... Qual era o lema da minha mãe? Não era escolaridade, né, na década de 70 que nós viemos para a região do ABC, né? Era comer e morar. Então tinha que trabalhar para comer e morar, porque é o básico de qualquer família. Sim. Se você não tem onde morar, não tem o que comer, como é que você vai estudar, como é que você vai fazer outras atividades? Sobretudo uma família grande, né? Perfeito. E a maioria tudo pequenos também não tinham estudo, né? Chama-se sobrevivência. E milhões de brasileiros e brasileiras passam por isso, e milhares, dezenas de milhares de São Bernardo do Campo também passam por isso ao nosso redor aqui, né, Cosme? Flavinho, você também é metalúrgico, você trabalhou na indústria metalúrgica, em 93 você foi delegado sindical na representação junto aos trabalhadores, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Rapaz, como se deu isso? Como é a tua entrada nos metalúrgicos aqui na cidade? Fala um pouco mais sobre isso. Eu vou aproveitar uma parte que eu não respondi ainda. Claro, mas, por favor. Como eu perdi a visão aos 14 anos, e a minha entrada no setor metalúrgico, na empresa Autopeça Costal Pauliceia, em janeiro de 90, e trabalhei até 2016 lá, 26 anos, se deu por conta da perda da minha visão. Porque eu tive que ir para a reabilitação. Quando eu perdi a visão, eu era flanelinha, de família pobre, tomava conta de carro. E quando eu passei numa feira, eu me lembro que era uma terça-feira, eu já quase não estava me enxergando, pisei no pé de tanta gente para chegar em casa. Quando cheguei, minha irmã mais nova, que cuidava mais nova assim, mais nova de todos, sou eu novo, mas ela é depois. Estava limpando, ela não entendeu, eu também não sabia. Sim. E ela nem deixou em casa, tinha aquela mania de limpar a casa, mas eu já estava perdendo a visão. Então ficou 6 meses enxergando claridade, acender, apagar a luz, depois sumiu total. A partir daí eu fui para a reabilitação, eu tive que ir para uma instituição, não tem como negar, chamada Fundação Dorina Noil para o Cego no Brasil. E lá eu aprendi o uso da bengala, que é a mobilidade, né, para pessoa com deficiência, atividade da vida diária, e lá tinha um espaço chamado CP, Colocação Profissional. De lá, eu inclusive entrei na fábrica antes da lei de cota existir, que é a contratação de pessoas com deficiência, né, que o Brasil criou essa lei. E entrei lá através dessa instituição, que eles iam até as empresas para provocar a oportunidade para
pessoa com deficiência. E acabei entrando lá, né, trabalhava na linha de produção, ela fabrica componentes eletrônicos para toda a montadora, o forte dela é a Volkswagen, é uma empresa alemã, e lá eu trabalhei por 26 anos. Só que entrei em 90, em 93, né, eu sempre tive uma boa relação com os colegas de trabalho, os companheiros e as companheiras, né? E eu tentei entrar na CIPA. Só que por década de 90, ainda é difícil, respirávamos ainda a ditadura, infelizmente. O técnico de segurança, um senhor, eu me inscrevi na CIPA e ele chegou uma hora para mim na bancada que eu estava trabalhando e disse, não, você não pode ser cipeiro. Aí eu perguntei, já era um menino questionador, um jovem, 23 anos, né? Jovem como assim? Não jovem posso? É jovem, né? Aí eu peguei e falei, não, mas como assim eu não posso? Eu sou trabalhador aqui, eu tenho os mesmos direitos que todo mundo. Ele falou, não, é que você é cego, você não pode ir para a CIPA. Aí eu ia para cima, eu ia falar com o RH, eu ia lá no sindicato, que eu já conhecia o sindicato que representa os trabalhadores, trabalhadoras, né, da categoria metalúrgica do ABC. E aí chegou um colega, o Walter, mora até no Palermo, por coincidência ele está morando no Palermo, no mesmo bairro que eu. Ele era do controle, foi de outra empresa metalúrgica, era militante, falou, calma, não briga não. Jovem, né, é questionador. Aí eu peguei e falei, mas por quê? Ele falou, não, vem vindo coisa maior. Naquela ocasião, na fábrica, não tinha representantes dos trabalhadores e trabalhadoras internos sindical. Tinha só a CIPA, que é garantido por lei, né? E eu falei, tá bom. Confiei no companheiro lá, no colega de trabalho. Passou uns meses, o sindicato estava negociando com a empresa do Brasil e principalmente com a Alemanha, né, a matriz, o regime de representação interna sindical. E foram 2 delegados sindicais nesse primeiro estatuto. Foi o companheiro Eustáquio, o Fumaça, que aprendi muito com o meu companheiro, ferramenteiro, e a eletrônica, do qual era a minha base de trabalho. E aí foi eu e ele. Então eu me tornei, naquele momento chamava delegado sindical. Né? Aí depois daí fizemos um bom trabalho, na empresa não tinha café com leite, pão, manteiga, você tinha que levar talher para almoçar, não tinha naquela época, hoje é PLR que chama, né? Participação dos lucros e resultados, na época nós brigávamos por 14º. Aí nós fizemos uma briga, um pacote, encaminhamos para o RH, um pacote de tudo isso e muito mais, né? Fizemos uma atividade interna com as trabalhadoras, a maioria lá eram mulheres, né? Fizemos uma luta interna lá e conseguimos conquistar. E a partir daí eu passei por mais 3 mandatos de comissão de fábrica lá dentro, que foi aprimorando o nome, aí já não era mais eu e o companheiro Eustáquio, com o apelido Fumaça, e foi surgindo novos companheiros e companheiras na luta, e a partir daí se deu, e também se deu a partir daí a minha luta na área da inclusão da pessoa com deficiência, embora estou com 40 anos com deficiência visual total. Em 2000 para cá que eu passei a fazer essa luta e foi a partir do movimento sindical. Me orgulho muito de ser metalúrgico do ABC. Flavinho, e por falar nessa questão que você trouxe de pessoas com deficiência, São Bernardo do Campo é uma cidade grande, é uma cidade com recursos, arrecadação, mas também ela tem N questões no que diz respeito a políticas, de fato, que inclua essas pessoas com deficiência. Queria te ouvir a tua avaliação da falta dessas políticas, como que você avalia essa questão, essa pauta tão importante em um segmento da sociedade aqui em São Bernardo do Campo, Flavinho? Cosme e internautas, né? E o pessoal que está acompanhando, né, na cidade e na região e no estado, eu quero dizer que, embora avançou, e depois nós podemos comentar um pouquinho se houver tempo, 2 documentos que eu julgo fundamental na luta dos direitos da pessoa com deficiência, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada em 2009 com força de emenda constitucional no Brasil, e foi num governo popular chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Claro que foi fruto de luta, mas depois a gente fala um pouquinho se houver tempo. Né? E o outro documento, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que eu tive a honra de estar na assinatura, que depois também a gente comenta. Eu estive presidente do CONAD, do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2015-2017, né? E foi no governo Dilma também. Claro que também foi fruto de luta, né, do movimento sindical, das instituições, do segmento, mas se não tivéssemos um governo popular, não teria acontecido.
O último IBGE 2022, que era para sair 2020, mas a pandemia deu uma segurada, Sim. aponta que na região nós temos em torno de 64, 66 mil habitantes com algum tipo de deficiência, todas. Aí você envolve famílias, amigos, profissionais, simpatizantes, você põe aí tranquilamente 3 pessoas diretamente envolvidas com o tema. Claro. Né? E aqui em São Bernardo, nós temos muito a avançar ainda. Uhum. Primeiro que aqui não acompanha, no último governo, e aí precisamos falar, né, e em outros, não acompanha tudo que tem sido implementado pelo governo federal, não acompanha, né, o governo agora lançou o Viver Sem Limite 2, o primeiro foi no governo Dilma, né, o Viver Sem Limite 1, né, e o Viver Sem Limite 2 agora pelo governo Lula. O que é o Viver Sem Limite 1 e 2? Ele é um apanhado da legislação e dos direitos com ações governamentais para executar a política pública para as pessoas com deficiência. Na educação, na saúde, no transporte, no lazer, em todas as políticas públicas. E aí, os estados, o Distrito Federal e os municípios precisam aderir, né? Aderir a essa política. E nós temos dificuldade, às vezes,